Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, porém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro vem antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a tua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Até aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu creio que os irmãos já conhecem essa passagem. É um texto conhecido dos irmãos. E eu creio que nesta noite o Senhor tem algo para falar através dessa palavra. Amém? Porque nós sabemos, meus irmãos, que muitos foram os milagres de Jesus, muitos foram os feitos que Jesus fez em toda a caminhada que ele teve durante o período que esteve conosco. Tanto que aqui no final do livro de João ele diz que não haveria livros no mundo que poderia registrar todos os feitos que Jesus fez. Amém? E nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor, diz a palavra de Deus que ela se renova a cada manhã. Nós sabemos que toda vez que nós lemos a palavra, ela fala conosco de uma maneira diferente, porque nós, naquele dia, nós estamos num estado diferente, amém? Aquele dia nós estamos passando por situações diferentes e o Senhor ele usa pessoas, ele usa situações porque ele quer agir na nossa vida. Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus. E o contexto aqui, meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho de João, Jesus, ele é tratado como Filho de Deus, e João ele tenta trazer Jesus como um homem que andou na terra, mas que fazia algo sobrenatural, algo divino, diferente dos outros evangelhos de Marcos e de Mateus. João ele sempre traz esse viés milagroso, algo sobrenatural, que desce o anjo, que faz ali ele andar sobre as águas, que faz aquela cura sobrenatural. Ninguém está compreendendo, diga glória. E aqui nós sabemos que Jesus ele estava indo para uma festa. Nós não sabemos qual festa era, mas as festas também eram instituídas por Deus. Lá em Levítico, o próprio Deus falou que nós deveríamos comemorar a Páscoa, deveríamos comemorar a festa dos pães asmos, as festas do tabernáculo. Aqui poderia ser alguma festa dessa que ele estava indo. E diz a palavra de Deus ali que quando ele passou por esse lugar, ele viu algumas pessoas enfermas. Amém? E aqui eu já começo a falar com os irmãos. Jesus ele estava indo para um lugar, Jesus ele estava indo para uma festa, mas quando ele passou por um lugar ali, ele se deparou com pessoas ali doentes, pessoas ali necessitadas, e ele parou. Amém? O Senhor ele deixou de ir numa festa, deixou de ir em algo ali que ele ia se divertir para fazer um grande milagre. Amém? Quem está compreendendo? Diga glória a Deus. E aqui eu consigo entender, meus irmãos, que existem coisas na vida que é urgente em algum momento e tem outras que são importantes. Amém? Em todo milagre que Jesus fazia, tinha algo através daquele milagre que ele queria mostrar para as pessoas, que ele queria nos ensinar. Foi assim com Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro ali depois de 4
as pessoas vissem a glória de Deus, amém? Eu não sei como você entrou nesta noite, eu não sei o que você está passando esses dias com a sua família, eu não sei como que está a sua vida, o seu emocional, mas hoje o Senhor tem cura para você, amém? Hoje o Senhor tem cura nessa casa, hoje o Senhor ele entrou aqui porque tem algo importante para ele, amém? Se tem algo urgente na sua vida, nesta noite o Senhor ele vai resolver, amém? Porque o Senhor ele para, diz a palavra de Deus que ele chegou para o tempo, o Senhor ele mandou fogo do céu, o Senhor ali curou o enfermo, trouxe vida ao cego que já não tinha olho, porque para ele aquilo é urgente. Quem está compreendendo agora? Talvez alguém pode não compreender a dor que você está passando, amém? Talvez alguém pode chegar em você e falar: cadê o seu Deus? Cadê agora você que tanto luta, busca, congrega e o seu milagre não chega, amém? Talvez até a sua fé hoje chegou aqui abatido, talvez você pode ter vindo hoje aqui pensando até em desistir. Quando você chegou e se deparou com a igreja faltando algumas pessoas, que isso você até entristece a gente, você fala: poxa, poderia ter alguém aqui hoje louvando com a gente, clamando, porque a palavra do Senhor diz: quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Nós sabemos, irmãos, e nós queremos levar salvação para a nossa casa, nós queremos levar a palavra de Deus para aquele nosso parente, mas nós entendemos, como diz lá em Eclesiastes, que tudo tem um tempo, amém? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E a gente já começa a falar com os irmãos. Tinha um homem que estava enfermo há 38 anos, diga 38 anos. E nós não sabemos, meus irmãos, se ele estava ali enfermo há 38 anos, ou se ele estava há mais tempo enfermo. E aqui, meus irmãos, pode ser o que está acontecendo com você. Talvez você já esteja há tanto tempo esperando o milagre de Deus. Talvez você já esteja orando, buscando por algo há tanto tempo que isso abalou a sua fé. Talvez isso já tenha te entristecido de alguma maneira, que você fala: Senhor, será que esse meu milagre nunca vai chegar? Amém? Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele não se esqueceu de você, amém? O Senhor ele não se esqueceu daquela sua oração, amém? Diz a palavra do Senhor que Ele não perdeu o controle. Louvado seja Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa. Louvado seja Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 42, no seu versículo 2, diz que: bem que sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser mudado. E nós conhecemos a história de Jó, um homem que sofreu muito, e as pessoas que estavam ao redor dele, tanto os amigos e até o familiar dele, que era mais próximo ali, a esposa dele, chegou no momento de ver aquela aflição que aquele homem estava passando e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sim ou não, igreja? Às vezes o nosso próprio parente, as pessoas que estão andando com a gente ali, que eram pessoas para nos incentivar a buscar mais, a estar mais na presença, a aguentar mais um pouquinho, são as próprias pessoas que nos decepcionam, sim ou não, igreja? As pessoas de perto, elas sempre vão nos decepcionar, vão nos entristecer, porque elas conhecem a nossa intimidade, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E mesmo Jó ali passando por aquela dor, aquele sofrimento, ele não amaldiçoou a Deus. Ali ele chegou e disse: bem sei eu que tudo podes, amém? Bem sei eu que os seus planos não podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor ali que quando Jó se pôs ao orar pelos seus amigos, a história dele foi mudada, amém? Talvez o Senhor nos trouxe nesta noite aqui para você refletir sobre a vida que você está tendo e mudar talvez algum pensamento que você tem tido durante esses anos. Talvez o Senhor nos trouxe nesta noite aqui para te lembrar que Ele tem o controle sobre todas as coisas, amém? A palavra do Senhor diz lá no livro de Jó mesmo, que mesmo que uma árvore estiver cortada e sua raiz ali tiver na raiz, apenas ali no tronco, diz a palavra de Deus que com o cheiro das águas, aquela árvore ali ela pode crescer e florescer. Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas por esses dias o Senhor vai fazer um grande mover. Por esses dias o Senhor vai fazer um grande milagre para mostrar que Ele
é Deus, amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: bem sei eu que os meus planos são melhores do que os seus, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Louvado seja Deus. Irmão, não tente compreender o agir de Deus. Muitos esfriam na fé, muitos cansam de esperar e saem da igreja. Ou às vezes a pessoa está passando por prova, por lutas ali, ou precisando de um bem material, pedindo talvez um carro, uma situação, e ora a Deus, fala: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, eu preciso desse milagre. E quando Deus abençoa a pessoa, ela sai da igreja. Quem já ouviu essa história em algum lugar? E nós sabemos disso, meus irmãos, porque o ser humano é frágil, o ser humano, ele não é fiel, amém? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Quem lembra da parábola lá dos 10 leprosos? Jesus curou todos, amém? Jesus curou os 10, louvado seja Deus, mas somente um voltou para agradecer. Somente um, meus irmãos, voltou ali e falou: Senhor, eu sei que o Senhor me curou, glória a Deus. E esse que voltou, diz a palavra de Deus, esse aí foi salvo, amém? Além de receber o milagre no corpo, ele também foi salvo. Não que o Senhor não amasse os outros, mas o Senhor, ele entregou a salvação para aquele que se humilhou, amém? Muitas coisas nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, muitos ensinamentos. Nós podemos entender que o lugar do milagre é algo que é importante. Por que isso, meus irmãos? Louvado seja Deus. Porque diz a palavra de Deus aqui que existia outros enfermos, amém? Existia coxos, existia paralíticos, e era um lugar que havia muitos enfermos, amém? Louvado seja Deus. É possível você estar num lugar de milagre e não receber milagre. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. É possível, meus irmãos, você está vivendo em um lugar que está tendo um grande avivamento e você não ser avivado. É possível você orar, buscar em pessoas ao seu lado ser curada, ser transformada, e você fala: Senhor, eu estou num lugar de milagre, eu estou vendo aqui o fogo descer, mas eu não estou sentindo nada, e do meu lado aqui as pessoas são curadas. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E aí muitas vezes, meus irmãos, com a nossa mentalidade, com o nosso entendimento raso, nós não conseguimos compreender a Deus e falamos: Senhor, por que eu não recebo o meu milagre? Amém? O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, se Deus ele não fez na sua vida ainda, é porque Ele está esperando o momento certo para cruzar o tempo dele com o seu tempo, para o seu milagre alcançar outras vidas. Amém? Glorifique o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Talvez você lembra da história de Ana, que todo ano ali ela ia buscar, levar oferta e clamar, pedindo a Deus um milagre, e o milagre dela não chegava, aleluia. E nós sabemos ali que essa mulher ela era muito oprimida, era muito afligida, mas quando, meus irmãos, quando o tempo certo chegou, diz que houve um grande milagre, amém? E nós sabemos que o filho dela, ali ela renunciou o filho dela, mas que o filho dela, Samuel, ele foi um grande profeta, ele foi um grande sacerdote, ele foi ali que ungiu os reis, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o tempo de Deus é perfeito, amém? O nosso Deus, ele nunca chegou atrasado, amém? Talvez o Senhor nos trouxe nesta noite para te lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que mesmo esse homem ali, ele duvidando, ele falou: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e não tem alguém que me coloque nessa água. Senhor, eu estou aqui esperando há tanto tempo. Senhor, quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ele estava no lugar de milagre, diz a palavra de Deus, que o anjo descia e dava água. E eu acredito na palavra de Deus, amém? Eu acredito que poderia um anjo estar descendo naquele lugar e fazendo um milagre. Tem lugares, tem pessoas, tem linhas que acreditam que isso não existia, que o anjo não desceu, mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que apareceu um anjo ali para falar que o filho de Zacarias, quando ele estava no templo,
ia nascer, e quando o anjo apareceu falando, ó, vai dar a luz do seu filho, e ele vai se chamar João. E Zacarias duvidou, falou, Senhor, mas eu já estou avançado em idade. Quem lembra dessa passagem? E ali o anjo falou, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia do seu filho nascer. Nós também não podemos esquecer ali quando os anjos apareceram para mostrar Abraão e disse, Abraão, você está avançado em idade, mas você por esses dias vai ter um filho. Amém? E aí diz a palavra de Deus que o anjo viu Sara lá do outro lado rindo e falou, ó, por que essa mulher ri? Por que ela está rindo? Ela ouviu a conversa e disse, como pode eu ter um filho? Amém? E nós sabemos, meus irmãos, que isso aconteceu, porque eu creio que a Bíblia ela é inerrante. Quem crê que a Bíblia é inerrante? A Bíblia é a palavra de Deus, se nós cremos, meus irmãos, que existe uma palavra verdadeira, como diz aqui em João, que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. E se ela chegou até nós, no dia de hoje, é porque o Senhor ele preparou e guardou para que nós estivéssemos aqui hoje recebendo dessa palavra, amém? E o que eu entendo, meu irmão, com esse texto aqui é que homem nenhum podia ajudar essa pessoa que estava enferma, homem nenhum podia colocar ele no sangue, amém? Eu acho que você talvez não tenha compreendido. Homem nenhum pode te dar uma palavra, pode fazer um milagre que Deus pode fazer na sua vida. Amém? O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Tem muitas pessoas, meus irmãos, nós sabemos que às vezes a pessoa, por confiar em homem, por olhar para o homem, por orar ali por uma mulher de Deus, fala, nossa, mas era uma mulher de Deus, era um homem de Deus, acaba se entristecendo e enfraquecendo. Amém? Quem conhece, irmão? Quem sabe disso que eu estou falando? Muitas pessoas caem porque olham para o homem, e a própria Bíblia vai nos dizer, depois os irmãos meditam lá na casa de vocês, lá no Salmo 118, versículo 8, e é no centro exato da Bíblia, e diz assim a palavra do Senhor, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E ali, meus irmãos, ele estava num lugar de milagre e não estava recebendo milagre. O anjo descia, mexia a água, alguns eram curados, outros não, mas esse homem ali, ele de tanto tempo ali sofrendo, primeiro ele já estava com o tempo passando na frente dele, de tanto que ele estava esperando esse milagre. Talvez o milagre que você está esperando, que venha daquele jeito, amém? Deus ele já mudou tudo a história e ele vai fazer um milagre de outro jeito. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Talvez você está esperando que o milagre vai bater na sua porta de uma maneira. Talvez você está esperando, às vezes, que o milagre vai chegar por você através ali de um casamento, de um filho, de uma porta de emprego, mas o Senhor ele está fazendo de uma outra maneira. Louvado seja Deus. Nós falamos de Ana, nós podemos falar de Moisés, que quando ali ele bateu o cajado para o povo passar e o mar abrir, diz a palavra de Deus que o mar ele não abriu da frente para o fundo, o mar ele abriu do fundo para frente. O povo que estava na frente, estava marchando, ele não estava vendo, mas o milagre já estava acontecendo. Alguém que está compreendendo, diga glória a Deus. O povo não estava vendo, mas o milagre estava acontecendo. O mar ele estava se abrindo. Aleluia, Jesus. Ana, quando estava orando, ela não estava vendo. Ela buscava, ela clamava, ela era desesperada todo ano. Senhor, será que eu vou ficar humilhada mais um ano? Senhor, o que está acontecendo? Mas o milagre dela estava sendo gerado. Amém? O milagre dela estava sendo gerado lá no alto. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Eclesiastes que nós não sabemos o caminho que faz o vento, nem os ossos que se crescem na barriga de uma mulher grávida. Irmãos, nós não sabemos de nada. Diz a palavra de Deus que a nossa vida é como um vapor, que ela aparece e desaparece. E todo aquele que tem falta de entendimento, de sabedoria, peça a Deus, que a todos Deus dá. Por quê? Para uns Deus escondeu os mistérios, mas para outros Deus revelou. Amém? O Senhor diz que para alguns o Senhor revelou, mas para outros Deus fez se esconder. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não estão preparadas. Amém? Tem pessoas que mesmo estando na igreja, tem pessoas que mesmo estando 20 anos, talvez 30 anos buscando a Deus, ainda não
diga glória a Deus. Por que, irmão, eu estou dizendo isso? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Talvez uma pessoa nova, convertida na fé, mas Deus chamou ela naquele tempo. Deus falou que agora é o momento. E quando cruzou o tempo de Deus com a dessa pessoa, grandes coisas Deus fez através da vida dessa pessoa. Quando Deus levantou Davi como rei, Saul ainda era rei. Sim ou não, igreja? Deus chamou Davi como rei, mas ele era um garoto, era lá cuidando das malhotas, da ovelha, mas ele já era rei, amém? Ele já era ungido como rei e Deus já tinha visto ele lá na frente como rei, amém? Quem está compreendendo isso, glória a Deus. Porque no tempo certo Deus queria usar ele, e no tempo certo Deus quer usar e quer agir na sua vida. Louvado seja Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o que eu consigo entender nesse texto é que quem tem esperança nunca fica desamparado. Diga, quem tem esperança, diga com fé, quem tem esperança nunca fica desamparado. Nós estamos trazendo exemplo desse homem porque ele tinha esperança, amém? Imagina uma pessoa, irmão, não é 10 anos, não é 20 anos, não é 30 anos. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas mesmo assim, esse homem tinha esperança. Alguns, quando meditam nessa palavra, até acreditam. Fala, não, mas Jesus chegou nele e foi falar do milagre, e ele disse, Senhor, mas eu dou tanto tempo, irmãos. O homem, ele tinha esperança. Ele estava ali por algum motivo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E quantos, por menos, já saíram da presença do Senhor? Amém? Hoje, meus irmãos, infelizmente, é muito triste nós ver alguns bancos vazios, porque hoje pessoas estão trocando a presença do Senhor por prato de lentilha. Amém? Estão trocando a presença do Senhor, às vezes, por um minuto em novela, televisão, rede social, e nós sabemos que isso é tudo passageiro. Sim ou não, igreja? Nós sabemos que tudo é passageiro. Louvado seja Deus. Lá no Salmo de número 1, diz que bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, que não se assenta na mesa dos pecadores, mas antes tem o seu coração na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que está plantado na casa do Senhor, que as suas raízes ali são como raízes profundas, amém? Que as suas árvores são vistosas e darão frutos. Irmão, quem está na casa de Deus vai ter para emprestar. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Quem está na casa de Deus vai ter ali revelações, vai ter ali visões, sabe? Vai ter milagre, portas abertas, irmãos. E nós sabemos que tudo tem um tempo. Você fala, eu queria que meu filho estivesse aqui nessa noite, como eu queria que meu esposo estivesse aqui, amém? Nós sabemos, irmãos, que não é de muito falar, nós sabemos que não é de muito insistir, porque quem convence é o Espírito Santo, amém? Sim ou não, igreja? Quem convence é o Espírito Santo. Nós lançamos a semente, o Espírito Santo ele trabalha, mas o que nós nunca podemos perder é a esperança. Louvado seja Deus. Porque esse homem, meus irmãos, ele pode talvez nunca ter visto esse anjo, talvez ele tinha muito mais de 40 anos, talvez ele já tenha até nascido ali paralítico e ficou naquele lugar. Talvez ele nunca viu o anjo, mas ele ouviu falar: aqui é lugar de milagre, aqui um dia vai descer um anjo, aqui um dia vai receber a minha bênção, aqui um dia a minha vida vai ser transformada. Aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Se o seu milagre não chegou até agora, continue firme, persevere no lugar de milagre. Pode ser que o milagre não vai acontecer hoje, pode ser que o seu milagre não aconteça amanhã, mas o seu milagre vai acontecer. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus ela não faz curva, porque o nosso Deus ele não é homem para que minta. Louvado seja Deus. O Senhor ele nos ensina, meus irmãos, através dos exemplos, através das palavras, dos testemunhos. O Senhor nos ensina através dos milagres que foram feitos. Se eu me creio que essa palavra aqui é verdadeira, que essa palavra aqui é inerrante, irmãos, você não vai ter sabedoria, você não vai ter fé para o dia mal. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o dia mal vai chegar para todo mundo. E eu digo isso, meus irmãos, não é gorando aqui do altar, é porque
O apóstolo Paulo ele nos ensina a orar sem cessar. Pensa num homem que passou por aflição, que passou por angústia, que passou por injustiça, calúnia, foi preso e nunca deixou de falar de Jesus. Mesmo na prisão ali, mesmo ali sendo humilhado, ele escrevia as cartas, mandava as cartas exortando, ensinando, direcionando e falava: orai sem cessar. E mesmo esse homem que orou sem cessar, ele disse: eu tinha um espinho na carne, e ali o Satanás me esbofeteava, e por 3 vezes eu pedi a Deus que me tirasse esse espinho da carne, e Deus não tirou. Aleluia! Muitas vezes, meus irmãos, você ora, muitas vezes você clama, e o Senhor permite você passar por situação. Muitas vezes você pede e fala: Senhor, eu não quero passar por isso. Senhor, eu não estou compreendendo por que essa injustiça, por que isso está acontecendo comigo. E muitas vezes o Senhor ele permite porque Ele quer te amadurecer. O Senhor ele permite porque Ele quer fazer da sua vida um grande milagre para a obra dele. Louvado seja Deus. Às vezes o Senhor permite, assim como Ele permitiu na vida de Paulo, para que através do seu testemunho pessoas venham ser alcançadas. Quem compreende dessa maneira, diga glória a Deus. E aqui, meus irmãos, essa palavra aqui é tremenda, porque esse homem aqui, para finalizar, esse homem diz a palavra de Deus que ele tomou a sua cama e foi. Jesus falou o que para ele? Toma a tua cama e anda. Amém? Ele reclamou, ele falou: Senhor, não tem ninguém que me cura. Ele não falou igual aquele cego: ó Senhor, que eu veja, ó Senhor, abre meus olhos. Ou aquele enfermo: Senhor, se o Senhor quiser, me limpe. Ele simplesmente falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me cure. Pensa na simplicidade, na humildade desse homem. Às vezes você, meus irmãos, acha que o Senhor não está vendo o seu choro, mas aqui o Senhor diz que Ele viu o coração desse homem. Ele passou e de todos aqueles que estavam enfermos, Ele foi em um específico. Ele falou: você que está aí, eu sei a sua dor, eu sinto a sua dor, eu vejo o que você está passando. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. O Senhor fala para você nessa noite: minha filha, meu filho, eu te vejo, eu vejo a sua dor, eu vejo o seu sofrimento aonde ninguém vê. Eu vou no oculto, eu vou no escondido, aonde ninguém está vendo, aonde você acha que está esquecido, ali naquela empresa, você está esquecido ali na sua família, você acha que está esquecido ali na sua igreja, você acha que ninguém vai te ajudar, mas eu venho nessa noite para te dizer: o Senhor ele não se esqueceu de você. Bate palma e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Para finalizar, meu irmão, para finalizar, a palavra de Deus que eu entendi nesse texto, no final, quando Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda. Olha só, meu irmão, o que ele fez depois? Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Eu vou ler de novo. E logo aquele homem ficou são e partiu. E logo aquele homem saiu andando. Jesus falou para ele fazer algo, sim ou não? Jesus falou: faz alguma coisa. Amém? Talvez Jesus está falando para você fazer alguma coisa. Talvez Jesus há muito tempo já tenha falado no seu coração para você fazer alguma coisa. Amém? Jesus deu uma palavra, um decreto: toma a tua cama e anda. Agora fala para um homem que está 30 anos na mesma posição, um homem ali ó, que não consegue se fazer as suas necessidades sozinho, um homem que não consegue se banhar sozinho. Tenta imaginar a dor de uma pessoa que está sofrendo há mais de 30 anos. Aí aparece alguém do nada, que até então ele não sabia quem era essa pessoa, ele só foi entender que era Jesus. Depois, essa pessoa aparece e fala: pega a tua cama e anda. Amém? O que esse homem fez, meus irmãos? Esse homem obedeceu. Diga: obedecer. Obedecer. Essa é a palavra para a nossa noite. Se você não guardou essa palavra, se você não conseguiu lembrar de nada que foi dito nesta noite, leva para sua casa essa palavra no seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que andar pelo seu próprio caminho. É melhor obedecer do que fazer a vontade do diabo.
sobre ele uma grande maldição. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E esse homem, mesmo sem conhecer, ele obedeceu. Louvado seja Deus. Irmãos, obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que o Senhor falou no seu coração. Amém? Eu não estou dizendo aqui para você ir atrás de profetada, atrás de revelação. Eu creio que Deus usa vaso, levanta pessoas em visão através do dom da revelação, através do dom da visão. Eu creio, meus irmãos. Mas eu creio que Deus ele fala com cada um intimamente. Sim ou não, irmão? Porque Gideão, quando Deus disse que ia usar Gideão, que falou que seria com ele, que falou que ia ganhar aquela peleja, o que Gideão fez? Senhor, se tu é comigo, me dá uma prova. Senhor, se o Senhor é comigo, me dá mais uma prova. Amém? Senhor, se o Senhor é comigo, só mais uma vez, me dá mais uma prova. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Se o Senhor falou com você, se o Senhor falou com você através da palavra, busque, meu irmão, seguir essa palavra em obediência. Se o Senhor usou alguém, usou vaso, glória a Deus, receba. Mas como diz lá em 2 Tessalonicenses 15, receba toda a profecia e coloque em prova. Amém? O que for de Deus vai acontecer, o que não for de Deus não vai acontecer. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E aquele momento, esse homem ele colocou em prova, ele começou a se mexer, ele começou a ver que estava acontecendo alguma coisa diferente, e falou: pode ser que essa palavra é verdade. Amém? Abre o seu coração nesta noite, que esta palavra, guarda no seu coração e obedeça o que o Senhor tem falado para ti. Amém? Quem recebe esta palavra nesta noite, diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Fica